queria agradecer a possibilidade de estarmos aqui juntos em mais uma quarta-feira aqui. Então é um grande prazer estar aqui e queria fazer os agradecimentos especiais ao Nelson, que foi quem me convidou para fazer parte desse tópico, né, desse módulo do ZL Vórtice, e dizer que eu recebi esse convite com muita satisfação. E também eu acho que cabe aí colocar que, quando eu cheguei, muitas dessas questões elas já estavam colocadas, elas já estavam postas, o que foi muito assim melhor e assim bastante positivo, porque eu vou então poder ter essa, digamos, abordagem aqui, mais como, digamos, artista mesmo, que é a parte que me toca mais. Então a gente põe de lado essa questão, digamos, de assim, organizacional, né? E vamos ao que me toca de maneira mais assim direta. Sobre os meus dados, como aí me pediram, então, vai lá, Ari, eu estarei seguindo, eu prometo que eu fico sentado o tempo inteiro e vou seguir o tempo e vou tentar seguir a história toda aqui também. Bom, então, os meus dados, eu começo a trabalhar com arte no final dos anos 70, começo dos anos 80, eu começo a trabalhar com arte, com arte postal, e quase nesse mesmo momento com questões de arte e tecnologia. Então, desde então, eu venho trabalhando com arte em rede e instalações interativas. A partir de 2002, eu coordeno o grupo Poéticas Digitais, esse que está aí. Então, a minha fala ela vai começar a partir daí, de maneira bem sucinta. Eu vou apresentar alguns projetos, só para a gente poder localizar e dar andamento para essa fala aqui que eu trouxe hoje. Bom, então o primeiro projeto deles é a Moreira. Eu sei que alguns de vocês conhecem, né? Evidentemente está aqui a Gisele Begman, que curou essa segunda apresentação dele, que foi lá no Instituto Tomiotaki. A primeira foi no Itaú Cultural, aqui em São Paulo também. A gente tinha vários outros amigos participando, está aqui a Rejane também, a Sônia, enfim, vários outros amigos que estão aí também. Bom, então, para falar de maneira bem breve, a gente plantou 5 pequenas árvores em São Paulo, e elas respondiam à poluição que começava a se depositar nas folhas dessas árvores, de forma que elas pudessem se livrar dessa sujeira que ficava caindo. Então, de alguma maneira, a gente instalou algumas próteses, que depois que eu vou chamar de próteses poéticas, e conforme essa poluição aumentava, essa prótese, elas reagiam e faziam um certo movimento nessas árvores, que ficavam gerando digamos, balé de próteses, árvores e, digamos, algoritmos. E tudo isso era possibilitado através de algoritmos de aprendizagem artificial. Eu não vou discorrer muito sobre esse projeto e nem nenhum outro, e tem um vídeo aí que tem 4 minutos, que eu creio que depois ele vai ser, digamos, insertado nessa fala, ou, se não, quem quiser pode também acessar o meu site ou do grupo e vai ver isso aí. Então, mas por que eu trouxe esse trabalho aí? Porque, de alguma maneira, ele entra nessa questão do que seria digamos, intervenção urbana. Para mim, tem algumas questões que são interessantes também, que é a questão da própria, digamos, escala, desse enfrentamento do próprio sujeito nessa malha, em, digamos, construção dentro de um assim, sistema no qual ele também está incluído. Bom, mas além da prótese poética, né, que eu falei que são aquelas plaquinhas que estão lá, aquele sistema aparente, visível, que é o que vai chacoalhar as árvores, né, para que ela dance e para que aquelas fuligens, aquelas poeiras caiam lá, tem uma outra questão que é o que permeia, de alguma maneira, esses trabalhos outros que eu vou também apresentar aqui, é um desses, digamos, elementos, que é essa questão de tornar como tornar
essas questões visíveis. Ou seja, esse trabalho ele compõe com forças que não são visíveis, mas elas estão presentes o tempo inteiro sem nos darmos conta também. Então, por exemplo, para fazer que essas árvores elas se chacoalhassem, também eram pegos os sinais que passavam por baixo da rua. Não era só o barulho de carro ou a própria poluição, mas também entravam nesses dados o barulho do próprio metrô passando na rua, os dutos com as águas que estavam sendo conduzidas, toda essa fiação, ou seja, toda essa coisa subterrânea, oculta, mas que, de alguma forma, ela nos afeta diretamente também. Então, né? Então, além dessa do que é mais evidente, que é essa poluição sonora, atmosférica, fuligem, etc. Então, tinha também como captar e trabalhar com essas variações que são meio perceptíveis. Esse tipo de interesse também norteia vários outros trabalhos do grupo, como, por exemplo, o Desluz, no qual temos fluxos e movimentos que não estão nas nossas faixas e frequências do que é visível e audível, mas se tornam, de alguma maneira, perceptíveis. Ou ainda, o encontro das águas, né? Que a Ivana, que vem lá de Belém, né, de origem, que conhece bem essa coisa, mas são essas coisas que, de alguma forma, me tocam profundamente, são esses caminhos, ou esses meios, esses encontros impossíveis, né? São esses encontros desejados, mas eles são impossíveis, aonde aí, nesse caso, esse trabalho, as informações, elas vêm em tempo real sobre as questões de mudança de maré e também volumes de buscas do que seriam essa palavra encontro, em várias línguas. Então, os aparelhos começam a se deslocar lentamente, indo e vindo sobre esse trilho desse dispositivo criado. Então, a mola que está ali, que une esses dois aparelhos, que é o que possibilita com que essa relação ocorra, ao mesmo tempo que ela distende, ela tensiona. Então, ela demarca o espaço e o curso desse fluxo movimento. Então, nesses breves momentos de quase encontro, é nesse limite dessa aproximação da compressão da mola, que aí esses vídeos que estão ali passando, naqueles celulares que estão lá, eles vão se mesclando simultaneamente, ao mesmo tempo que eles falam dessa questão, que é a impossibilidade desse encontro. Então, de alguma maneira, são trabalhos que falam desse arranjo de forças entre o homem e a natureza. Bom, vamos então agora para o nosso laboratório ZL e a, digamos, experimentação. Então, como eu fui aqui cutucado. Então, eu fiquei extremamente, né, cutucado ou tocado, né, já que a onça ela foi tocada aí cutucada aí com a vara curta, pelas falas, né, de diversas mesas ou de diversas cadeiras, né? Acho que são falas mais de cadeiras do que de mesa aqui no caso, né? E um ponto que foi bastante recorrente foi o de rios e córregos que serpenteiam pela cidade e que, por diversas razões, foram sendo feitas tentativas de domá-los, de represá-los em caminhos lineares e subterrâneos, ocultos, em longas filas retas de tubos, canaletas e dutos de cimento, em caminhos retificados, que nós sabemos que, de repente, explodem durante as chuvas de cheias, retomando seus espaços, leitos e caminhos de origem. Da mesma maneira que essa manifestação que está aqui ocorrendo, não tem como você represar, né? O negócio, de repente, a hora que tem que explodir, bomba e vai, e a coisa, digamos, acontece. Bom, então, aí entra uma outra questão que é extremamente importante aí, que veio para mim, que é a questão do vórtice, né? Porque eu não tenho nenhuma ligação particular com a Zona Leste, por isso que eu fui lá tentar buscar alguma outra questão e também, mas o que me tocou de maneira bastante firme foi a questão do vórtice. Quando eu estava vindo para cá hoje ainda, eu vi aquela lua linda, não sei se vocês olharam para cima no céu, está uma lua linda, linda, linda. E aí, uma vez mais, essa mesma questão que me tocou, que é uma questão que havia me... Deixa eles entrarem, meus amigos, vamos lá. Pronto, já foi? Pronto. Então,
essa questão de lua, que é a questão de como que a gente... Vamos embora. Entrei, já aproveita que estão aí, vamos embora. Que é essa questão do vórtice e a Lua. O que diabo do vórtice tem a ver com a Lua? Então, tem a ver com essa questão do próprio hemisfério norte com o hemisfério sul. Uma coisa que me batucava, que me deixava intrigado um monte de vezes, era a questão como é que, de repente, eu estava fazendo xixi num canto, vendo a água descer, e eu ficava um monte de tempo parado e gastando água, né? E lá, quando eu subi, tinha alguma coisa ou alguma coisa errada comigo, com a água que eu estava deixando embora, ou com aquele xixi que estava indo para algum lugar, porque ele estava descendo do lado contrário para mim. Porque aqui no nosso hemisfério norte, no nosso hemisfério sul, a água desce no sentido anti-horário. Da mesma maneira, se vocês olharem o céu, quando a Lua está crescendo, ela está minguando, ela cresce numa certa direção aqui no nosso hemisfério sul, e ela desce e cresce em uma outra dimensão quando a gente está no hemisfério norte. Da mesma forma, o vórtice. Então, quando eu ia lá no norte, eu falei, alguma coisa está aqui errado. Por que esse negócio está tudo girando para o lado errado? Meu lado errado. O que acontece com o lado errado? Então, o que eu fui fazer? Eu, um dia, já faz certo tempo, eu fui até, digamos, Equador, porque eu queria saber o seguinte, o que vai acontecer quando essa água não estiver descendo nem desse lado daqui e nem do lado de lá? Como é que esse troço desce? Como é que esse negócio funciona? E é isso que me interessa, são esses momentos, de novo, dessa passagem. Quando ele não vira para um lado, quando ele não vira para o outro. Quando ele é zona, quando ele é trânsito. Quando ele é aquele momento em que você, e para mim, esse é o momento da arte também, aquele momento que você sente daquele vácuo, aquele negócio que abre o teu, digamos, estômago, você não sabe, porque é rápido o negócio, é de repente, né? Porque você não consegue ficar nessa linha, né? Ela é muito tênue, mas ela é rápida, mas quando ela bate gostoso, né? Então, é aquele negócio de que você, é aquilo que me, digamos, interessava, que era aquele outro momento de vamos estar ali, né? O que vai acontecer quando essa água estiver aí? Depois, então, o que acontecia também, e daí veio também uma outra questão, que veio junto, que é, quando essa água entra, para onde ela vai? Essa água que está descendo, ela vai para onde? Eu não via mais. Para onde vai essa água que sai do meu olhar? Então, eu vou contar uma outra história, uma outra viagem. Bom, eu vou ficar contando historinha aqui. É que eu gosto de fazer, é como a gente vai construindo essas histórias de, digamos, trabalho. Uma outra vez, já faz bastante tempo, eu fui lá para a Itália, e, por razões diversas, que não vem aqui ao caso, eu fui parar em pleno Vaticano, com um padre alemão maluco velhinho lá. E esse padre alemão, ele fazia aquele negócio de radiestesia, que é aquele negócio de, com aquelas varetinhas, né? Ele começar... Eu tenho que olhar aqui os slides, que eu não lembro a hora. Ele tinha que, com aquelas varetinhas, como que você consegue pegar água com aquilo? E perceber aquele momento, como que você consegue ver que a água, né, que os caras, quando você vai furar um poço d'água, etc., tal, você chama um cara desse, que é o cara que vai te dizer aonde que está aquela água ali. Como é que aquilo, digamos, acontece? Eu sei que o sujeito lá, o padre, digamos, explicou aquela coisa toda, e eu confesso para vocês, se vocês me perguntarem direito como é que a coisa funciona, até hoje eu não sei direito, porque o padre falava alemão com italiano, eu falava português misturado com um monte de coisa, mas a gente se entendia de alguma maneira, aquela doideira toda, e era esse negócio de o cara tentando mostrar, pegar água, e como é que o negócio funcionava, que a tipo varinha baixava e não tipo abaixava e não sei o quê. E a coisa toda foi, e essa maluquice ficou, e está voltando agora exatamente com toda essa questão do vórtice e tal, porque aí tem uma história toda de campo magnético da Terra, que é o que faz o vórtice girar para um lado ou para o outro, não é? E da mesma história, todo esse negócio da água, é mais ou menos assim que tem essa, digamos, explicação. São linhas de força, né? A gente tem sedimentos diferentes embaixo da Terra, e quando a água passa, existe uma certa... Essa energia ela é modificada em, digamos, alguns pontos. Então, algumas pessoas são mais sensíveis a essa alteração energética.
Ou elas são sensíveis ou elas são ainda instrumentalizadas para isso, que são aquelas varinhas, etc., o que ajuda o sujeito, que instrumentalizam a maneira de você perceber ou de você fazer essas mesmas captações. Bom, então aí, dessa conversa com esse padre maluco, porque o que me interessava é perceber essa questão dessa variação de campo de, digamos, energia. Como que o sujeito conseguia fazer essa captação, né, de como que a gente podia localizar esses pontos, né, e como que você podia neutralizar. Porque, de novo, são essas energias ocultas que estão aí, que a gente sabe que elas estão presentes, mas como que a gente lida com elas, né? Como que a gente trabalha com elas também? Bom, então, essa era uma questão para mim, de como que ia fazer isso daí. Então, por quê? O que me interessa, na verdade, é essa tensão. A força contrária, quer dizer, imagina a energia contrária para você fazer tensão, para você anular essa força. Que nem hoje, por exemplo, estava lá na Folha, lá na própria Turquia, a manifestação agora era um performer fazendo uma manifestação parado. Então é isso, parou. Você imagina a tensão, então, para isso ele tem que se aterrar. Ele tem que se juntar com a Terra e parar. Então ele não está nessa ação de, digamos, reação, eu vou jogar um coquetel molotov, não sei o quê, que é uma outra maneira de você reagir. Mas a ação dele era um momento de você parar, era pegar toda aquela energia. Agora imagina a concentração de energia que passava por ali. Então o que me interessa é essa tensão, no momento em que você para tudo. Né? E aquela tensão fica, de alguma maneira, ela está ali presente e mobilizando no seu corpo. Então, dessa conversa que são os nossos para-raios. Da conversa com esse padre maluco, a gente construiu uma antena de cobre apontada para o norte magnético. Você vai lá com uma bússola, mede a bússola. Está aqui a lindinha, depois eu mostro para vocês. E aí, a energia que entra, que você capta por baixo da Terra, ela entra aqui, que nem um para-raio, ela volta de novo para o chão. E é engraçado, se você vai ver as pessoas que fazem radiestesia hoje, as pessoas, né, que eu fui ver uns por aí, agora, né, nessa história toda, as pessoas não vão mais buscá-los para procurar água, elas vão procurar para saber onde elas vão construir a casa, para não construir a casa em cima de onde tem esses sorvedouros e essas fontes de água. Então, a minha questão continua. Aonde vai essa água? Aonde vai esse sorvedouro? Como anular essa bendita energia para criar, não uma ZL, mas criar uma ZN? Uma zona neutra. Bom, então aí nós temos dois campos que eu estou querendo cruzar. Uma é essa varinha para neutralizar esses espaços. A segunda seria mapear os caminhos secretos da nossa metrópole invisível. Buscar sinais de rios e córregos enterrados que para muita gente nem mais existem. Que vão muito além do que é visível, nas ruas, casas e avenidas, caminhos subterrâneos que cortam a nossa cidade e que às vezes aparecem parcialmente para sumir de novo embaixo do asfalto. Bom, aí nós fomos lá para a ZL. Buscando a esmo eventuais e ainda curvas de rio, a gente ficou dentro desse diagrama que foi posto, buscando a esmo e ainda curvas de rios e córregos em contraposição aos caminhos lineares e retificados dessas orientações de fluxo. Bom, lá no ZL, deixa eu só ver aqui onde é que eu vou parar. Vamos lá. Então, a gente pegou, mais ou menos, vocês estão vendo aquele aqui, a região que a gente resolveu trabalhar por acaso foi essa região ali. Então, nós estamos perto do que seria o terminal do, digamos, metrô, tem o próprio Itaquerão, e a gente foi a olho, porque realmente eu não tenho conhecimento anterior ou de vivência nesse mesmo espaço, mas queria saber que diabos de rios que tem aí. Depois, mais tarde, a gente até achou uns mapas que tinham todos esses rios e córregos submarinos, mas por enquanto não, eu vou ficar na parte poética, que é exatamente essa questão da própria descoberta. Eu vou entrar num lugar que eu não conheço e eu vou querer saber como é que eu vou achar essas coisas. Então, eu vou começar a procurar usando essa própria orientação. Olha, um rio ele se forma assim, etc. E tal. As pessoas, quando constroem essas ruas, quando eles usam já esses leitos, né, desses rios e riachos que estão lá, para edificar em cima e para fazer essas mesmas construções. E aí,
a gente começou a achar essas ruas aí. Por acaso, a gente começou a achar essas coisas. Então, nós fomos, do final de semana, no meio da semana, e essas ruas retas, enormes, compridas, continuavam vazias. Então, elas estavam feitas aí para quê? É para separar o nada do nada também. É para dizer, esse espaço é o meu, o seu espaço está aqui para cá, tem esse muro aqui, nesse muro daqui você não passa, e toda aquela terra que está ali embaixo passa a ser do metrô, etc. e tal. Então, você andava nessas avenidas e não encontrava viva alma. Né? E não conseguia encontrar ninguém, que são nesses espaços aí retificados. Então a gente foi andando, andava para lá e andava para cá, e o negócio continuava assim. Mas tinha no meio desse muro, tinha alguns buracos em que você podia enxergar, né? Ainda outras questões, outros negócios, outros espaços onde esses córregos passavam. Até que, de repente, a gente bateu numa rua que tinha essa serpentina ainda que guardava essa, digamos, estrutura que estava ali feita. Então, dentro desse caminho que estava aí construído, né, a gente pôde identificar essa relação, esse espaço. E aí, quando a gente bateu aqui, estão vendo aquela casa ali na ponta, o que a gente viu lá? A gente viu um rio que morria naquela casa. Eu não vou acender a luzinha vermelha aqui, porque senão... Está vendo ali? Ó? Acendi. Tem o rio. Então, de repente, tem aquela história ali. Aí, quando a gente achou o rio, a gente foi atrás dele buscar esse rio que estava passando por dentro da casa. É um rio que, de repente, aparecia do nada, de algum lugar, e da mesma maneira que ele aparecia, ele desaparecia. Fomos vendo, fomos fazendo esses vários caminhos de rio, toda essa questão, são rios que já estão mortos, o pessoal joga todo esgoto direto, etc. e tal. Bom, a gente pula, tem toda uma questão de cheiro e não sei o quê. E o que a gente foi fazer, então? A gente foi visitar essas casas, visitar essas pessoas e fazer contato para ver o que estava rolando por ali, como é que era viver nesses lugares com água. Então, a gente voltou, foi para aquela praça ali de baixo, e o que a gente fez? E a gente chamou o vô e o Josimar para virem buscar água com a gente, para saber onde é que estavam aqueles rios ali, onde é que a água passava que entrava ali, para que lado aquela água ela ia parar. Então, aí a gente teve dois caminhos que foram a gente pegou um galho de assim, amoreira, lá mesmo, naquele lugar, a gente já tinha antes visto digamos, amoreira, e a partir desse galho a gente usou isso fez essa tipo forquilha, e a gente foi procurando os lugares onde tinha água, e a gente foi marcando esse espaço, né? Como as coisas foi acontecendo aí. Olha que lindo, e por uma coincidência era onde tinha essa sombra aí dos fios, né? Ficou foto bonita, mas foi uma casa. E depois eu e a Clarissa, que foi junto nesse dia, a gente foi algumas vezes, até eu comecei a tentar o negócio, e dessa vez não foi com o padre alemão, mas foi com o vô, eu até consegui fazer o negócio, não sei se... Bom, foi feito lá a história. Mas o que a gente fez, né? Com todo esse negócio aí, foi também passar para outras pessoas ali, para que eles experimentassem, para que eles contassem qual era a experiência dele. Os meninos que nunca tinham, que não sabiam de nada, etc. e tal, daqueles caminhos de rios que passavam ou deixavam de passar, mas também outros que já eram bem mais velhos, que contavam, aqui passava, aqui de frente à minha casa passava, depois quando conseguiu. Então, toda essa história, todo esse... E a gente não está realmente preocupado se o sujeito estava pegando água ou não, mas é da construção desse mapa poético, dessas histórias, dessas memórias, desse espaço, né, que tinha antes, dessas memórias que vão se empilhando e vão sendo construídas aí. Então, a gente entrou nessas mesmas favelas, entrou em outros riachos, entrou dentro dessas casas, né? E quando a gente pôde, a gente chegava nessas casas, e nessas casas a gente colocava a nossa varetinha, a nossa anteninha de cobre também. A gente pedia, vamos deixar aí, tira uma foto sua. E esse sujeito estava na casa bem ali do lado. E os caras recebiam a gente, contavam as histórias, não sei o quê, e a gente ia colocando essas antenas aí. Então, a gente queria que a gente marcando esse trecho, marcando esses caminhos, né, com essas antenas aí. Então, a gente fez alguns ingressos em algumas casas, fomos até o rio também, tivemos algumas surpresas que depois eu conto. Quando a gente desceu o rio, tinha até pequenas plantações de, digamos, maconha. Aí veio um cara, o que vocês estão fazendo aí? Sendo um cara com facão. Aí a sorte que tinha um outro sujeito, eles estão comigo. O que vocês estão fazendo aí? Catando, nós estamos vendo o rio. Então, tudo bem. Mas pronto.
E aí vai. E muito engraçado também, uma outra história, já que nós fazendo um outro parênteses, quando a gente foi com o vô, a primeira hora, ver água lá com aquela forquilha, a gente chegou e estava eu e a Clarissa do grupo, além dos dois que estavam junto com a gente. Naquele mesmo momento, naquela viela ao lado, estava tendo uma batida policial. Então, estava bem ZL mesmo naquele momento. Aí, a batida, os policiais saindo com arma, não sei o que, a moçada ali, a Clarissa, vambora, que pegou, né? O bicho pegou, tá feio. Eu falei, não vamos embora de jeito nenhum, porque o vô falou que tem que ficar concentrado. E o vô concentrado fazendo o negócio ali. Nós vamos ficar aqui, dê o que der. Enfim, aí rolou, acabou a história toda. E entre outras passagens, de repente você estava fazendo essas coisas na rua, veio um cara que estava vendo a rua, né? E o sujeito chegou e falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão fotografando a nossa comunidade ou vocês estão procurando água? Nós estamos procurando água, né? Um olheiro. Aí nós falamos assim, procurando água? Tudo bem, então pode. Então aí o cara pegou a bicicleta dele e foi embora. Bom, então a gente saiu também e pedia para que cada pessoa, nesses lugares que a gente ia marcando, para que cada pessoa segurasse essa mesma varinha, essa mesma antena, para marcar o sinal para a gente poder construir esse mesmo caminho e construir esse, digamos, percurso com essas histórias também. Eu estou chegando ao fim. Né? Aí até o cara do facão, ele mesmo topou fazer uma foto com a coisa lá, com a nossa varinha também, que ele não estava entendendo nada, mas está tudo certo. Bom, vamos embora aí. Mas aí, então, a gente pegou todas as pessoas que estavam ali sentadas, não sei o que, até o pessoal, né, de cultos, etc. E todo mundo curtindo a ideia e contando as suas histórias. Então, foi uma experiência bastante bacana essa história. Então, ao mesmo tempo que teve essa relação aqui, teve a outra relação que foi de estar entrando dentro das casas também. Então, além disso, né, de ter essa varinha, o que a gente fez? A gente marcou o terreno. Então, a gente fez um tipo grafite, né, que nem o João e Maria. Vocês imaginam se nós vamos deixar essas varinhas de cobre penduradas na rua, acho que não dura 5 segundos que ela vai virar ou ser vendida para algum ferro velho. Mas, então, a ideia toda foi a gente grafitar o espaço, a gente grafitou os pedaços do chão, grafitou a rua e deixou essas antenas para quem quisesse levar ou para colocar dentro de casa, porque aí o sujeito fazia com ela o que bem entendesse. Mas deixar na rua marcando, que seria bonito, mas a gente achou que ficava muito mais bacana a gente trazer o sinal e a gente saiu por ali, grafitando também a ideia. Então, o que aconteceu? Então, depois, com o vô e todo mundo, a gente fez essa marcação desses mesmos espaços aí, aonde o rio, né? Então a gente deu essa outra vazão de rio no meio de tantos outros rios e córregos possíveis. E aí o que a gente vai fazer com isso? Marcar com essas pessoas mesmo da própria comunidade, para elas ajudarem a gente a marcar esses mesmos espaços, para aí depois, quando você tiver esse espaço do rio, aí está tudo geolocalizado, tem algumas opções que a gente andou pensando. Uma é você criar digamos, aplicativo mesmo, onde você vai passando pelos rios de toda aquela região, ou esse daí é um outro em que também é isso, a hora que você está naquele espaço, no teu próprio celular, você vai escutando o barulho de água. Então, quando você anda por cima daquele espaço, né, embora não esteja marcado, só tem uma marcação, então você está andando com aquilo, e quando você entra nesse campo da onde passa aquela água ali embaixo, o teu celular ele começa a fazer o ruído das águas. Então, esse é o trabalho, e o nome do trabalho é TRDM. Tem um rio que passa dentro de mim. É isso. Obrigado.